Estamos de volta com o Nova Manhã para toda a rede Nova Brasil, Grupo Tati, para você também que se liga pela internet, pelo aplicativo da Nova Brasil que você baixa no seu celular, no seu dispositivo eletrônico, e também para você que está no nosso canal no YouTube e participando pelo nosso WhatsApp 11 943 805 100. E a gente já vai se conectar diretamente com Brasília. Conexão Brasília, Nova Manhã. Diego Amorim com a gente diariamente aqui no Nova Manhã. Hoje vamos falar sobre legalização dos jogos de azar, né, Diego? E temos debate pela frente. Bom dia para você. Bom dia, Mauro. Bom dia a você. Bom dia, Ana. Bom dia a quem nos acompanha pela Nova Brasil FM. Pois é, semanas atrás nós falamos aqui na coluna Conexão Brasília sobre os projetos que tramitam lá no Congresso e que tratam da legalização dos jogos de azar. E, gentilmente, 2 senadores toparam participar dessa espécie de debate que a gente vai experimentar aqui com os nossos ouvintes na manhã desta quarta-feira. Está aqui comigo, nos estúdios da Nova Brasil FM em Brasília, o senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará, a quem eu desejo um ótimo dia. Bem-vindo, senador. Muito obrigado pela oportunidade, Diego. Bem-vindo, Mauro. Muito obrigado, Ana. Estamos aqui às ordens para debater com o Ângelo Coronel sobre esse assunto tão importante, tão emblemático do Brasil. Muito bem. E o outro senador que está conectado conosco por vídeo é o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Bom dia, senador. Bem-vindo à Nova Brasil FM. Bom dia, Diego Amorim. Bom dia, meu colega Girão. Bom dia a todos os rádio ouvintes da Nova Brasília. Nova Brasil, prazer falar com você, Diego, novamente. Infelizmente não pude estar presente porque eu estou aqui meio ressabiado, não sei o que é, não queria contaminar ninguém dentro do estúdio, mas estou aqui ligado online para debatermos. Muito bem, senador, obrigado pela participação. O tema, então, é a legalização dos jogos de azar. Esse assunto deve voltar à pauta no Congresso nesse segundo semestre. A gente vai fazer aqui, não é um debate de candidatos de eleição, não. A gente vai deixar os senhores livres, mas eu vou pedir para os senhores serem objetivos e concisos para dar tempo da gente fazer o máximo de perguntas possível. Começo pedindo uma explanação sobre por que o senhor é contra, senador Eduardo Girão, e por que o senador Ângelo Coronel é a favor dessa temática, iniciando pelo Girão, por gentileza. Olha, em primeiro lugar que o Brasil já tem problema demais. E a gente percebe, há 20 anos estudo esse assunto, já fui a alguns países, inclusive na meca da jogatina, que é Las Vegas, e lá, para você ter uma ideia, os índices de criminalidade são os maiores dos Estados Unidos, suicídios, né, questão de tráfico de droga, de arma, tudo de ruim vem junto com o jogo, né? Inclusive, o argumento que é utilizado por alguns dos que defendem a liberação, mas isso vai trazer turismo, isso vai trazer imposto, isso tudo matematicamente, estatisticamente é desmontado, né? Você pega, por exemplo, vou dar um exemplo, né, que é o Yale Greenhouse, que é o economista e professor da Universidade Baylor, lá nos Estados Unidos. Ele apontou que para cada dólar arrecadado, você gasta $3 com custos sociais, né, com problemas de doença mental, de segurança pública. E a questão de que vai gerar emprego é o inverso que vai acontecer. Vai acontecer um déficit de emprego porque vai haver uma canibalização de onde tem geração de emprego, de comércio, de serviços. É como um eucalipto, né? O jogo de azar, o cassino, o bingo, o jogo do bicho, como está no projeto, ele chupa tudo, né? Então, isso vai matar o comércio e vai gerar um déficit de emprego. A arrecadação é a mesma lógica, é uma perda de arrecadação, e o que mais me preocupa é o impacto social, né? Tanto é que a PGR tem notas oficiais contra, a Polícia Federal, o COAF, vários órgãos se manifestaram de forma firme que o Brasil não está preparado para esse tipo de situação. Muito bem. Senador Ângelo Coronel, por que o senhor é a favor da legalização dos jogos de azar? Diego, e meu caro Girão, me permita discordar da sua opinião, mas os jogos no Brasil, eles já existem. Nós não estamos inventando nada. Nós chegamos aí em qualquer canto desse país, qualquer esquina, se brincar até próximo às delegacias, tem uma banca de jogo eletrônico,
de jogo de bicho, que hoje também é tudo na maquininha eletrônica. Eu encaro jogos como uma atividade econômica. E já que nós estamos com ele campeando livremente no Brasil, por que não tributar? O Brasil vive hoje uma situação meio delicada, sempre em busca de novas receitas para bancar os seus custos do dia a dia. Então nós temos duas fontes que precisam ser exploradas, que andam na ilegalidade. Uma, a legalização dos jogos, e outra, a questão do combate ao contrabando das nossas fronteiras terrestres. E não há ainda uma ação efetiva para esse combate, então é evasão de divisa muito grande. Então você chega à situação dos jogos, será que os 20 maiores países do mundo, as potências mundiais, somente o Brasil e a Arábia Saudita não têm os jogos legalizados? Será que essas 20 potências, 18 são favoráveis, têm os jogos bancados oficialmente, eles são errados, somos nós e a Arábia Saudita que somos os certos? Então, eu não posso aceitar, admitir no meu conceito, que jogos seja uma questão de costume. Para mim, jogo é uma atividade econômica que já existe e nós temos que botar esses impostos para dentro dos cofres da União. Eu queria dar continuidade aqui. O senador Eduardo Girão citou o exemplo dos Estados Unidos. Eu conheço um pouco mais da minha experiência pessoal por ter morado em Portugal. Eu conheço a experiência portuguesa e já estive também, por exemplo, no Uruguai, onde o jogo também é legalizado, existem cassinos e isso é preciso que as cidades tenham um determinado tamanho, um determinado número de habitantes, existe uma série de regras também para seguir. A gente não poderia se basear nos exemplos desses países e implementar as soluções que esses países implementaram, senadores? Vamos lá, Mauro. Da minha parte, eu sou... gancho. Não, Girão. Vamos começar com o senador Girão, por favor. Senador Girão, vamos lá. Vamos lá, rapidamente, eu queria só pegar o gancho, Mauro, eu já entro na sua pergunta, mas pegar o gancho do meu irmão, Ângelo Coronel, sobre a questão da ilegalidade dos jogos. Nós temos que ter tolerância zero com isso, porque isso leva as pessoas ao vício, à destruição. É uma arapuca muito clara para quem vai lá naquela expectativa de ganhar alguma coisa e vai perder tudo na vida. O que a gente tem de casos catalogados de ludopatas, inclusive a própria Organização Mundial de Saúde está extremamente preocupada com o crescimento disso no mundo inteiro. E pegando só o dado de que já está ilegal, tem que legalizar, só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, que tem lá uma fiscalização rigorosa, a página do FBI, basta a gente entrar na página do FBI, que tem uma centena de ações contra o jogo ilegal, em geral ligado ao crime organizado. É aí que está o grande lance. E eu vou dar um exemplo, já que falou em fronteira, né? Se você pegar o mercado de cigarros, tá? A venda ilegal, segundo a própria Anvisa, em 2019, ela publicou uma lista com 90 marcas de cigarro comercializadas ilegalmente. O Instituto Nacional do Câncer estimava em 2017 que quase 40% do total de cigarros consumidos no Brasil eram ilegais. Então, a legalização do cigarro, que é um mal para a saúde, não resolveu esse problema, né? Continua o jogo ilegal. Então, pegando o dado do Portugal, que você falou, dos Estados Unidos, onde você morou, Mauro, lá, por exemplo, se você pegar ali naquela região onde tem cassino, que é uma região turística, é um balneário, você compara com o Brasil, tem um balneário de Camboriú que não tem jogo de azar e é muito mais desenvolvido do que aquela região lá do Uruguai. Então, o que a gente precisa ter muito em mente é não abrir portas, que é aí que vem o grande detalhe, da corrupção, da lavagem de dinheiro, né? Ali quem ganha é o magnata. E aí as possibilidades que se tem de fazer jogatina com isso, de corrupção, é muito grande. Por isso que esses organismos todos estão preocupados, o organismo de fiscalização no Brasil. Senador Ângelo Coronel.
Olha, tudo na vida é bom quando a gente tem divergências saudáveis. Eu concordo com o Mauro que esses países citados já têm o jogo e se desenvolveram. A questão da ludopatia, ela é muito relativa, porque ninguém é obrigado a jogar. Já existem estudos que na questão da ludopatia irá ter controles. E outra coisa, o discurso da corrupção, o discurso da prostituição, na minha ótica também é um discurso que é démodé, é fora de moda falar em prostituição somente dentro de cassinos, ou que cassino vai gerar mais prostituição. A questão da corrupção, nós temos que encarar que os jogos bancados há anos atrás não tinham devido controle eletrônico. Hoje, todas as modalidades de jogos são via maquininhas eletrônicas, que é somente plugar, quando legalizar na Receita Federal, que você vai ter a movimentação total de todas as modalidades de jogos. Então, não vamos querer comparar jogos, repito, de outrora, de anos atrás, com a tecnologia que está implantada hoje nas casas de jogos no mundo afora. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 30 e tantos cassinos jogos de azar, vamos dizer assim, extraoficiais com casas abertas. O Brasil que é o único país que banca o bicho no mundo, nós somos o único do mundo, tem os jogos do bicho em todos os cantos, inclusive, se brincar, eu não vou citar para não dizer até que eu estou falando que tem uma contravenção penal em órgão tal, mas eu conheço órgãos que a banquinha do jogo com a maquininha eletrônica está na sua porta. Então, está se fazendo o jogo livremente e sem entrar um recurso para o Brasil. Agora nós estamos aí para aprovar as apostas esportivas, regulamentar, que já foram aprovadas em 2018. O que é que vai acontecer? Vai entrar 15 bilhões por ano para a economia brasileira. Então nós não podemos jogar isso fora. Então, existem problemas? Claro, o que é que não tem problema? Nós temos problema em casa com a família, imagine ter problemas com jogos. Claro, nós vamos ter que combater o problema. E para ter esse combate ao problema, primeira parte é fazer a legalização para cadastrarmos todos os players existentes e implantarmos os devidos controles. Senadores, o nosso tempo está estourando, eu vou deixar mais 1 minuto para cada um dos senhores fazerem aí considerações finais sobre esse tema que a gente volta a comentar nas próximas semanas. Senador Eduardo Girão, por gentileza. Olha, segundo o artigo, para você ver como o caso é dramático do ponto de vista social, e repito, o Brasil já tem muitos problemas, um artigo no New York Times sobre jogo compulsivo afirmou que entre 50% e 80% dos ludopatas pensaram em tentar o suicídio, estando uma taxa de 5% é a taxa da população. Ou seja, é coisa absurda. Entre 13% e 20% realmente tentaram ou conseguiram se matar. Na população em geral, essa taxa é 0,5%. Né? Então, é algo extremamente perigoso. Eu quero dizer que nós temos hoje um relatório, por exemplo, da CNBB, ela fez uma nota extremamente preocupada, os evangélicos também estão todos unidos e os espíritas, que nunca se manifestaram através de uma nota social. São princípios e valores do povo brasileiro e a gente não pode deixar a população se perder com relação a essa tentação que é a jogatina e isso é nefasto para o Brasil. Um minuto, senador Ângelo Coronel, 1 minuto também para finalizar. Inclusive, Diego Amorim, meu caro Girão, meus caros rádio ouvintes, até para questão até de conhecimento, o deus do jogo é o deus Hermes, e os jogos praticamente foram introduzidos em 1300 a.C. na Grécia, inclusive naquela oportunidade diziam-se que era para poder aproximar mais o jogador de Deus. Imaginem que uma coisa já vem de longa data. Mas, para vocês terem uma ideia de números, a Itália, que é um dos países que jogam muito, 1,4% do seu PIB é fruto da receita dos jogos. Isso equivale, sem transformar para o Brasil, e o Brasil teremos aí uma arrecadação em torno de 70 bilhões por ano e vai gerar um grande número de empregos. Agora, evidentemente, eu respeito a opinião do senador Girão, que é uma pessoa estudiosa do assunto, respeito a opinião de todos que são contra, mas eu quero trazer novos recursos para a nossa União que está aí. Porque estamos aí numa reforma tributária, pode ter aumento de imposto. E se a gente traz novas fontes de receita, a gente pode amenizar essa sanha arrecadatória
que o governo quer fazer. Muito bem, senadores, muito obrigado por esse debate de excelente nível. Senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Um ótimo dia para os senhores. Mauro, com você. Muito obrigado, Diego, obrigado aos senadores, que todos os debates sejam assim, sempre baseados em dados, em experiências aqui no Brasil e no mundo, para que a gente possa pensar o nosso país de uma forma racional, buscar soluções para aquilo que pode, para aquilo que não pode. Muito obrigado. Esse tema a gente vai voltar a ele, a questão da legalização dos jogos, em outras oportunidades.